Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar nos ensinos de Jesus, e hoje é um ensino tão importante para nós. Vamos aprender, vamos meditar com o capítulo 23 de Mateus, amém? Amém. Mateus capítulo 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, serão castigados mais severamente. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso não significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos! Que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele, e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele, e por todo aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que nele se assenta. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo do hortelã, do ento, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês: por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado de seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês, e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias,
a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém. Então, Noemi leu o capítulo 23 do Evangelho de Mateus. E no capítulo 23 do Evangelho de Mateus, existe o ensinamento de Jesus sobre os mestres da lei e os fariseus, que eram os responsáveis pelo ensino do Velho Testamento, da Torá para o povo. Nessa época, eles não tinham, claro, né, Jesus estava ainda no seu ministério, eles não tinham um Novo Testamento, então o povo ia aprender nos templos, não é? Na sinagoga, os ensinamentos do Velho Testamento, os livros de Moisés, os profetas, e eles eram os responsáveis, eles eram os sacerdotes, eles eram os administradores espirituais da religião da época, não é? Que o povo aprendia, e o povo precisava deles, porque naquela época muito poucas pessoas sabiam ler, porque a leitura, o aprender a ler e escrever, não era uma ferramenta de trabalho, as pessoas não davam importância a isso, não é como hoje, que todos têm que aprender a ler e escrever para trabalhar. Naquela época não era uma ferramenta de trabalho, e os livros, que eram rolos, não é? Eram muito caros e não eram acessíveis ao povo. Então as pessoas iam nas sinagogas, nos templos, a aprender as escrituras, não é? E esses fariseus e mestres da lei eram os responsáveis pelo ensinamento. Então eles administravam a religião de Israel, não é? Mas nós percebemos que nas palavras de Jesus não existe nenhum elogio, não é? Simplesmente Jesus fala que as pessoas devem seguir o que eles ensinam, porque eles ensinavam o Velho Testamento, a palavra de Deus, então eles ensinavam, mas não deviam seguir as suas obras, porque eles pregavam e não viviam aquilo que pregavam. Eles faziam fardos pesados, leis, mandamentos pesados nos ombros das pessoas, mas eles mesmos não queriam saber de nada, eles nem com o dedo queriam empurrar. E várias observações de Jesus sobre esses sacerdotes. E o que nós temos que pensar assim? Bom, hoje nós não temos mais fariseus, mais mestres da lei, mas nós temos um ministério, não é? Nós que falamos com a nossa família, todo pai de família, toda mãe de família que é cristão, tem um ministério de viver o Evangelho e ensinar o Evangelho a seus filhos. Ou pelo menos ler a Bíblia, que a pessoa fala, eu não sei ensinar. Mas ler a Bíblia junto, meditar e aprender, não deixar isso só para quando vai em sua religião, não é? E hoje nós temos vários ministros também, muito conhecidos, não é? E nós temos os padres, os pastores, nós temos os anciãos, temos outras, agora tem apóstolos também, não é? E nós temos vários nomes para chamar essas pessoas que administram, que pregam as igrejas, não é? Que procuram levar. E nós também temos que observar que essas pessoas também têm defeitos. Não devemos esperar a perfeição de ninguém, de mim que estou falando aqui, de você que está escutando aí, nem deles, porque não existe essa perfeição. Jesus mesmo disse que um só é o mestre, um só é o chefe, ou o Senhor, e nós todos somos irmãos, porque nós somos imperfeitos. E quando essas pessoas vão ensinar o Evangelho, e nós mesmos aqui vamos ensinar ou vamos meditar no Evangelho, nós mesmos sabemos que muita coisa nós mesmos transgredimos, porque nós somos falhos na nossa vida, nós não somos perfeitos, nós muitas vezes vamos transgredir aquilo que ensinamos. São Paulo, numa das suas cartas, São Paulo diz assim, que ele lutava contra ele mesmo,
ele usa uma linguagem assim, esmurro a mim mesmo, para não transgredir aquilo que eu ensinei, porque a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca e nós transgredimos. E nessa época, essas coisas que esses mestres da lei, esses fariseus faziam, é uma coisa muito comum, não é? Eles se aproveitavam das viúvas, eles se aproveitavam das ofertas, eles iam às vezes, corriam terra e mar para buscar um discípulo, um aluno, e faziam com que esse aluno fosse tão corrupto que ele se tornava 2 vezes mais filhos do inferno. Eles tinham uma aparência que agradava o povo, uma aparência santa, mas por dentro eles eram cheios de trevas, eles eram sepulcros, né, que bonitos por fora, mas dentro cheio de podridão, não é? Então é assim, e hoje nós temos que observar o seguinte: a nossa vida cristã é um relacionamento com Jesus, um conhecimento do Evangelho, porque o que nós vamos levar, o que nós vamos viver, é esse relacionamento que nós temos com Jesus. Não é outra coisa, o nosso relacionamento com Jesus não depende de homens. Nós respeitamos homens que pregam, que ensinam? Claro que sim, não devemos esperar a perfeição dele, mas o nosso relacionamento de Jesus não deve depender deles, não é? Nosso relacionamento com Jesus é nós e Jesus, porque Jesus é Senhor, Jesus é Mestre. E muitas vezes esses líderes até mesmo enlouquecem, não é? Dão um testemunho terrível, causam escândalo e fazem coisas abomináveis, e nós pensamos assim: poxa, mas ele não falava as coisas de Deus, tudo agora numa situação dessas, não é? Cheio de iniquidade, cheio de malandragem, não é? Tentando enganar o povo, e muitas pessoas deixam de acreditar em Jesus por causa de coisas assim, não é? Que as pessoas são enganadas, são roubadas, não é? São levadas a acreditar em coisas que Jesus não ensinou, e ficam cheias de dúvidas, porque elas confiam nesses líderes, não é? Mas não devemos confiar nos líderes, sim, até o ponto que eles ensinam o Evangelho. Quando eles entram em outros assuntos, não devemos confiar. Eu mesmo, se eu estiver num lugar e o líder falar de política ou de assuntos correlatos, tal, eu me levanto e saio, porque eu não vou ali discutir um assunto do mundo, eu vou ouvir o Evangelho. Eu vou honrar o nome de Deus. Ali é um culto a Deus, não é? É um culto a Deus, as coisas de Deus e não dos homens, não é? Ah, mas esse homem é tão bom, mas é como eu, como você. É falho e ele deve ser repreendido quando ele fala: olha, não faça isso. As pessoas precisam do Evangelho, as pessoas precisam de ouvir, não caia nas mesmas mazelas que os fariseus e os mestres da lei são repreendidos por Jesus. Não caia nessas mazelas, porque tudo que Jesus fala aqui, na verdade, é feito até hoje, não é? Não vou dizer que todos façam, existem muitas pessoas, mas outros fazem, viu? E fazem até pior. Então, nós devemos, a nossa fé em Jesus é um cristal, é uma coisa muito preciosa. Nós não podemos deixar ninguém quebrar, ninguém sujar. Nós temos que ser firmes com Jesus. E às vezes, por amor, falar com o nosso líder, aquela pessoa: olha, você está indo por um caminho assim, se você prega o Evangelho, não é? Fala do Evangelho, nós aqui somos servos de Jesus, Jesus mesmo não quer que nós fiquemos tratando de coisas do mundo, de coisas da sociedade, porque isso não leva a nada. As pessoas precisam conhecer a Deus, as pessoas têm muito problema, e Deus cuida de nós, as pessoas precisam entender que Deus cuida de todos nós. Deus não nos deixa sozinhos, ninguém está sozinho. Nós somos cuidados por Deus e quanto mais precisamos, Deus vem ali nos socorrer. Então vamos prestar atenção aonde nós estamos indo, os que os líderes têm falado. Vamos entender que esses escândalos, essas coisas que acontecem, muitas vezes ficamos sabendo, Jesus nada tem a ver com isso. Isso vem da vaidade, da loucura humana. Que os líderes também são homens comuns como nós, às vezes têm o dom de cura, mas são dons que Deus nos dá. Mas além dos dons, precisa ter uma vida correta na presença
das pessoas e de Deus, não é? Então vamos pensar bem nesse capítulo 23, vamos reler esse capítulo, porque ele diz coisas muito importantes que nós devemos, porque não há nenhum elogio da parte de Jesus para essas pessoas, e nenhum apóstolo de Jesus foi fariseu ou mestre da lei. Só depois, quando Jesus começa o ministério de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, da igreja, muitos fariseus irão se converter e se tornarão discípulos de Cristo também, mas só depois, não é? Quando ali vem o arrependimento, ali vem realmente uma nova vida na presença de Deus, amém? Vamos reler esse capítulo 23, por quê? Porque não podemos condicionar o nosso relacionamento com Cristo a uma liderança, a um homem tão falho como nós, amém? Amém. Então, assim nós terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você se inscreva no canal, que você curta, compartilhe com outras pessoas, para que essa mensagem tenha um alcance maior. Amém? Vamos terminar com uma oração. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por esse tempo, por esse canal, pelo livro. Pedimos, ó Deus, que mais pessoas possam possam engajar, né, nesse trabalho, nesse projeto desse canal, para que a sua palavra seja mais divulgada e espalhada. Pedimos pelas pessoas que estão assistindo, se estiver pessoas com problemas muito graves, pedimos que o Senhor venha, Senhor, intervir. Pedimos a sua providência divina na vida dessas pessoas, no familiar dessas pessoas. Pedimos pelo nosso país também, pelos países que estão em guerra, que têm desastres naturais. Pedimos a Deus, em nome de Jesus, que todos os cristãos em toda a parte do mundo possam se unir em oração para que o seu reino expanda cada dia mais. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.